como é bom saber que a palavra de Deus está influenciando a nossa sociedade, né? Essa semana alguém estava falando, estava numa empresa muito grande aqui da cidade, e são novos na empresa, e aí vinham passando perto da carteira de um gerente top, né? O big gerente. E aí o gerente falou assim: jovem, três coisas importantes para você. Tudo que você fizer aqui nesse ambiente, primeiro, vai agradar a Deus, vai ser bom para você, vai te escravizar. Aí ela olhou, descobriu que o gerente dela é daqui. Olha só. Então, nós não vamos continuar aquela mensagem hoje, vai ser na próxima semana, tá? Por quê? Porque hoje eu vou conversar, eu já vi no primeiro culto que não vai dar para dar as duas mensagens, não vai dar nem para dar a primeira toda. Eu vou tentar. Nós vamos falar um pouquinho para os pais dos bebês e para todo mundo, porque assim, tudo que você puder na sua vida de conhecimento adquirir, todo mundo em uma hora ou outra se torna um conselheiro. Um jovem precisa saber o que dizer para pais que precisam de ajuda. Você precisa conhecer, um dia você vai ter sua família. Crianças precisam entender o porquê daquilo que os seus pais exigem de você. Nós todos precisamos ter uma base sobre aquilo que Deus quer na criação do ser humano, porque entenda que o ser humano, diferente dos animais e diferente das outras criações de Deus, o ser humano é imortal. Eu lembro no final da minha infância, entrando para a adolescência, eu pensei assim: por que Deus, Ele não poderia apenas fazer extinguir? Existe uma teologia que diz que isso vai acontecer, mas não é verdade. Deus poderia extinguir o povo do mal. As pessoas do mal, Ele simplesmente dava e desaparecia, acabou, né? No julgamento. Por que deixar o pessoal sofrendo por toda a eternidade no lago de fogo? Que às vezes a gente esquece. Jesus fala mais do lago de fogo do que do céu, porque o terror do lago de fogo é terrível, é grande. E Jesus quer saber, se Ele nunca fez aquilo ali. O lago de fogo não foi feito para o ser humano, foi feito para Satanás e os seus anjos, que nós chamamos de demônios, para o anticristo. Então, mas um dia eu descobri que a questão é a seguinte: quando Deus soprou, e essa palavra sopro é a mesma palavra espírito. Quando Ele soprou em Adão, Ele não soprou em Eva, Ele soprou em Adão. Ali a raça humana se tornou uma raça imortal. A raça tem, até o ateu, ele tem o espírito que foi soprado de Deus, e Deus deu a condição de passar isso, né, para geração após geração. Então ele não pode ser extinto. Ele não pode ser o próprio Deus, porque é o sopro de Deus. Por isso o ser humano é imortal. Você é imortal. Cada uma dessas crianças que nós vimos aqui, ela nasceu um dia, ela foi concebida um dia, mas a partir da concepção, ela se tornou um ser imortal. E a Bíblia diz que vai passar a eternidade em um de dois lugares: com Deus, com direito à santa cidade, que vai ser a capital do novo mundo, que vai ser recriado, e a Bíblia nos fala sobre isso. Ou, como diz 2 Tessalonicenses capítulo 1, verso 9, no lugar, no abismo, na ausência da presença de Deus, da sua glória e do seu poder. Rejeitaram Deus, ali não vai ter Deus, né? Mas ainda vai ter aquele espírito imortal com o qual o ser humano foi feito. Por isso a nossa tarefa é de evangelizar. Nós não queremos isso para ninguém.
Eu evangelizo tanto por causa do inferno quanto do céu. Às vezes eu acho mais para não irem para o inferno. E então, por isso que é tão importante a boa criação, a criação correta das crianças, porque nós não queremos isso. Ninguém quer isso. Gente, por isso que eu vou dizer algumas coisas hoje fortes. Mas entenda, papai, talvez você está no ponto agora, que vai chegar um ponto na sua vida que você não aguenta mais essa mulher que se chama sua esposa. Mas gente, aturar essa mulher, uns 30, 40, sei lá, 50 anos, eu sei que parece uma eternidade, mas não é, né? Aturar essa mulher, para o seu filho ir para o céu, vale a pena ou não vale a pena? Gente, o nosso tempo que a gente passa aqui na terra é uma gota de água no oceano, em comparação com o tempo que nós temos por vir. E por isso que a gente sacrifica certas coisas. E nós vamos, um dos problemas do ser humano é que o ser humano é muito míope. E cada geração vai ficando mais míope. Aliás, a geração milenar, essa que hoje está ali pelos de 21 a 30 anos, né? Os próprios sociólogos estão dizendo que nessa questão de serem adultos é a pior geração que já teve. Porque eles são míopes, eles só olham aqui e o agora. Eles querem que a coisa aconteça aqui, agora. Eles querem curtir aqui, agora. Ele não tem visão do futuro. Isso chama-se miopia. Miopia espiritual, miopia, você só vê aqui. Miopia social. Por que os jovens são a geração que vão votar em pessoas que prometem o mundo e que se você parasse para raciocinar, você ia ver que não tem como. Não tem como os políticos te darem, é uma mentira, mas como é uma oferta de conforto e de muita coisa agora, eles aceitam, porque eles não pensam, não raciocinam mais. Mas sua criança pode ser diferente, e é você que faz a diferença. E hoje nós queremos conversar do livro de Deuteronômio, capítulo 6, uma passagem de 9 versículos, onde Deus fala para Israel, e por consequente a nós também, sobre essa questão de criarmos nossos filhos. O que é importante, o que é fundamental ensinar para a sua criança? O que é fundamental todos nós termos em nossa vida, caso o seu pai, a sua mãe não ensinaram para você, que você tenha na sua vida, na sua cabeça, na sua alma? Vamos ler. Deuteronômio capítulo 6, versos 1 a 9, e a gente vai conversando ao longo da passagem. Esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu lhes ensinasse. Isso é Moisés falando. Para que vocês os cumpram na terra para o qual estão indo para dela tomar posse. Desse modo, vocês, seus filhos e seus netos temerão o Senhor. Veja só, uma criança bem criada, essa influência vai durar mais 2 gerações. Não somente os pais vão ter uma vida como Deus quer, mas aqueles filhos vão ter e os netos vão ter. Por isso é importante a sua boa criação dos seus filhos. E os seus netos temerão o Senhor, seu Deus, e obedecerão os seus decretos e os mandamentos que eu lhes ordeno todos os dias de sua vida, para que tenham vida longa. Deus já tem a primeira coisa. Obediência é ligado à vida longa, né? De Deus te colocar, de você herdar a terra, no sentido de ter ali a terra, de você curtir a vida, de você ter condições na vida. Deus diz, uma longa vida é uma das promessas que Ele faz para quem segue a sua palavra, as suas ordenanças, os seus mandamentos.
Aí no verso 3 ele diz: ouça e obedeça, ó Israel, assim tudo lhe irá bem. Você quer que a vida do seu filho vá bem? Ou você quer que o seu filho capengue pela vida? Não. Você quer que o seu filho seja um filho cheio de problemas? Às vezes eu fico olhando, né? Eu sempre penso numa família que tem um filho que andou pelo mau caminho, e como ele tem lutado para sair do mau caminho, e como eles têm lutado, ele tem gasto milhares, e o filho continua no caminho do mal. Ele volta, ele vem um tempo, aí desvia, entrou no mundo das drogas, e agora é um homem já passado da meia-idade, né? E ainda continua escravo. É uma descarga completa de finanças, não tem nada, por causa de uma vida que ele leva, que é fruto da sua infância. Então, gente, Deus está dizendo: olha, para o seu filho ter uma boa vida, o seu filho tem que ser instruído em certas coisas. E vão aqui as instruções necessárias. Deus, veja só, para que seu filho tenha uma vida longa, e que para lhe vá tudo bem, para que tudo lhe irá bem, e você será muito numeroso. Gente, Deus gostaria que o povo do bem tivesse mais filhos do que o povo do mal. Deixa eu repetir isso aí. Deus gostaria que o povo do bem tivesse mais filhos do que o povo do mal. E às vezes são os crentes que menos têm filhos. Não tenha medo de ter filhos e criá-los bem. A religião que está tomando o mundo, que é uma religião falsa, religião que não acredita na palavra de Deus, aliás, não acredita que Jesus é Deus, né? E que está tomando o mundo pela violência, tem em média 6 filhos por família, enquanto que os crentes não chega nem a 2 filhos. E Deus está dizendo que Ele vai dar condição de você ter uma família grande, uma família boa, uma família com condições, e você vai ser numeroso, a sua influência vai ser grande, numa terra onde há leite e mel, e fartura. Deus está dizendo que Ele vai dar condições ao seu povo, quando nós seguirmos essa palavra, essas ordenanças dEle, como Deus te prometeu aos seus antepassados. Ouça, Israel, verso 4, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Vamos ler esse versículo juntos? Olha só, a primeira coisa que Deus quer que você ensine para o seu filho. Deus quer que você ensine isso, não ensinar mais nada, ensine isso para o seu filho. Vamos ler? Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Primeira coisa, você tem que ensinar isso para o seu filho. Fundamento número 1, ensine o seu filho a amar a Deus sobre todas as coisas. Ele vai mais adiante, ele vai falar sobre como nós fazemos isso. Ele vai falar nos versos 7 a 9, como é que a gente faz isso. E ele diz que você ensina o seu filho a amar a Deus de todo o coração, com toda a alma, com todas as forças, acompanhando ele na vida, ensinando ele, falando sobre essas coisas. É quando você vê e papai, eu estou falando para você, que às vezes os pais relegam só serem o fazedor do filho e deixa a mulher criar o filho. Não é o que Deus diz aqui. Deus diz, o pai tem que fazer o que nós estamos falando aqui, senão o seu filho não vai ser bem criado. O pai não pode ser ausente na criação do seu filho, na influência do seu filho. E ele diz então aqui que, por exemplo, você tem que fazer isso na vida. Você vê um pôr do sol bonito, faça uma ligação desse pôr do sol, que quem foi que criou? E você tem que fazer essa ligação na cabeça do menino. Você diz,
Você não precisa, você diz assim, vamos agora parar e agradecer a Deus o lindo pôr do sol e cantar uma música. Não, não precisa isso. Não seja um absurdo, né? Tem pessoas assim que aí terminam, a criança sai fora porque o pai é tão estranho, né? Isso é um bicho estranho, né? Como eu acho estranho as pessoas que no meio da rua, né, dá 3 horas da tarde, aí se ajoelham naquele avental e fala, eu jamais seria de uma religião dessa, eu ia morrer de vergonha, o cara em cima de um tapete, orando no meio da rua, eu já vi no meio da rua parar e orar na calçada, atrapalhando o trânsito, né? Não precisa ser ridículo, você não precisa ser, mas Deus diz assim, você vê aquele pôr do sol, você fala com seu filho, olha, que lindo pôr do sol que Deus fez, olha só, já deixou a deixa, né? Que Deus fez. Você vai tomar uma água gelada. Eu estou falando quando a sua criança é pequena, 2, 3 anos. Olha essa água gelada no dia quente, olha como é gostosa. A água, foi Deus que inventou a água. Você está associando o Criador, a criação, na cabeça do seu filho. Sabe para quê? Para o seu filho não ser ateu depois. Que o homem que destruiu a educação do mundo foi um homem chamado Dewey, que toda a nossa educação, inclusive do Brasil, é baseada sobre a filosofia dele. Era um ateu, que viveu de 1870 a 1920, e tirou os pais fora. Os pais tinham que ser tirados da educação, a educação tinha que ser do Estado laico, sem Deus. E a nossa Constituição atual, ela foi registrada com as palavras dele, né? Que a educação é dever do Estado. Não, a educação é dever da família. Da família. Então, voltando, Deus quer que você associe, você tem que criar, você tem uma coisa boa, uma alegria, você tem que criar sempre aquela associação entre aquela atividade, porque Deus deu para nós os sentidos todos, para a gente curtir Deus. Por isso nós temos mais sentidos do que qualquer animal. Nós temos todos os sabores, as explosões. Nós temos todas as explosões do nosso olfato, do nosso cheiro, dos ouvidos, do visual, do tato. Tudo isso Deus fez para a gente poder apreciar, experimentar a grandeza de Deus. E hoje, no mundo cheio de ateísmo, nós precisamos estar sempre associando as coisas boas, as coisas sensoriais, com o Deus que criou a gente para experimentar essa maravilha. O Salmo diz que o mundo inteiro, a criação inteira, ela glorifica, ela mostra, ela pinta, ela revela Deus. E é o pai que ajuda o filho a fazer essa associação. Então seja generoso com o seu falar, na associação de Deus, de Jesus Cristo, com as coisas boas. É por isso que, se por nenhum outro motivo, antes de você comer uma comida saborosa, se a comida for muito ruim, eu não sei nem se a gente deve orar, né? Porque aí vai associar o ruim, né, com Deus, não sei. Você vai comer uma coisa, você diz, olha, vamos agradecer a Deus por essa comida maravilhosa. Essa comida que não é boa, mas ela faz muito bem ao intestino, né? Tem aquela comida que realmente a gente engole, né? Jiló. Né? Mas Deus fez, sabe por quê? Porque o amargo do jiló é importante para o seu intestino. Então nossa primeira tarefa é ajudar os nossos filhos a amarem a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, de toda a alma e de toda a força. A sua criança vem, que o menino, né? O menino quando vai chegando assim nos 7 anos, aí ele quer ser um menino. Até 7 anos ele quer ser menino. Depois, se ele for mal criado, ele vai querer ser outra coisa.
essa associação. Isso é importante, gente, homens, mulheres, é importante que a gente crie essa associação entre o Criador e a criatura, porque nós queremos que nossas crianças amem a Deus de todo o coração, com toda a alma e com todo o comportamento, toda a força. Falar nisso, uma coisa que eu já vi acontecer. A criança, ela associa Deus à igreja. Primeiro, você sabia que a criança, o conceito que a criança tem de Deus, até os 3 anos, mais ou menos, o conceito que ele tem do Pai, provavelmente vai ser o conceito que ele vai ter de Deus. Se o pai é um pai ausente, que nunca liga, que não está nem ali, provavelmente ele vai ter um conceito agnóstico, que Deus é uma força lá fora, mas que existe, mas ninguém conhece. Se for um pai que passa a mão na cabeça de tudo, o menino apronta e ele passa a mão, e o filho é muito esperto, igual aquele caso que eu falei, né, do garoto com 2 anos e já enganava o pai. Se o pai passa a mão, não corrige, a Bíblia ensina que não, esse filho vai ter a ideia de que Deus é um Deus que não está nem aí, você leva a vida do jeito que quer, que não tem consequências, que é uma mentira. E um dia ele vai ter uma triste surpresa. Se o pai é um pai autoritário, que tudo é na base da lapada, ele vai achar que Deus é um Deus que está ali só lá no céu, esperando cacetar o ser humano quando ele erra. Por isso que é importante, papai, você é essa pessoa. E eu acho que é porque o sopro de Deus foi soprado ao homem, o macho. Você é responsável. Não delegue isso para sua esposa. Então seja aquela imagem de Deus, aquele equilíbrio entre carinho e limites, disciplina. Deus então, Ele quer que a gente passe isso. Então falando, tem um erro que eu vejo acontecer. A criança então associa muito a igreja com Deus. Ele associa primeiro com o pai, depois ele associa com Deus. Ele gosta da igreja, ele gosta do pastor da igreja, ele vai gostar de Deus. É mais ou menos assim na cabeça do pequeno. Tem crianças que de vez em quando até chegam comigo e dizem assim: obrigado, Deus. Aí eu caio, digo, não sou Deus, eu só sou o pastor, Deus é meu Deus também. Aí, pastor, entendeu? Confundem. O que eu quero que você entenda é que ele confunde isso aí. Ele confunde aquelas pessoas que estão ensinando Bíblia para ele com Deus. Tudo está enrolado ali. A igreja, o conceito da igreja. A criança gosta da igreja, ele vai gostar de Deus. Se não gosta da igreja, ele não vai gostar de Deus. Por que tem igrejas? Por isso que eu acho um horror uma igreja que é tão tediosa, tão chata, que o menino, ele só fica esperando, né? Ele vai para a igreja arrastado pela mãe, o pai nem vai, e eles não vê a hora de ele completar 12 anos, para ele poder se erguer e dizer: eu não vou mais na igreja, eu já sou homem agora, eu não vou mais na igreja. Isso é mais para homem do que para mulher, né? E no Brasil nós estamos cheios de igrejas assim. Por isso que nós temos o teens, porque nós entendemos nessa idade muda tudo. Aí no teens, ele vai ver que tem homens que amam a Deus, que são homens machos, são homens fortes, mas que amam a Deus de todo o coração, de toda a alma, de toda a força, com todas as forças. E então veja só o que eu estou falando. Gente, papai e mamãe, pode ter momentos na sua vida que você divirja, que você discorda da igreja, de alguma decisão da igreja, ou de você discorde de alguma coisa do pastor. Gente, vai e fale com o pastor, e se não puder alinhar, saia, mas não fale mal da igreja, nem do pastor para os seus filhos, você vai destruir seus filhos. Eu tinha um tio, já morreu, eu posso falar, né? Depois que morre a gente pode falar, né? Eu tinha um tio, ele era um cara inteligentíssimo. Eu já falei, ele é o cara que ajudou a inventar a televisão colorida. Cara, não tem um cara mais inteligente do que o cara inventar a televisão colorida. Ele e uma equipe inventou a televisão colorida.
Mas o cara era crítico da igreja. Ele não faltava domingo, mas sempre ele ia, nunca encontrou. Ele ia para uma cidade nova, ele só vivia sendo transferido porque ele era um cara meio chato. Ninguém queria trabalhar com ele mais de 2 anos. Depois de 2 anos, a empresa dispensava ele e mandava para outro, né? Vai. O tempo que ele mais demorou para inventar a televisão. Depois disso, era de 2 anos, ele mandava para outra empresa. Rodou os Estados Unidos todinho, né? Ninguém aguentava, porque o bicho era chato, era crítico, era cri-cri, né? Então ele era assim também na igreja. Ele chegava na cidade e não achava, não tinha igreja boa. Não tinha igreja boa. O pastor era isso, ou isso aqui não era assim, essa mensagem não era boa, o professor de escola dominical não era assim, sabe? Era crítica. Adivinha? As 2 filhas nem igreja vão. O outro filho, durante uma época da sua vida, virou quase agnóstico, ateu. E tem um filho pastor. Gente, você discorda, então vá para uma igreja, procura uma igreja, mas não fale mal da igreja. Sabe por quê? Por quê? Porque a criança associa a igreja com Deus. Essa semana eu vi uma situação trágica. Eu não sabia do fim da história, mas o casal foi embora chateado com o pastor, falando muito em casa. Hoje a filha com 16 anos, 17 anos, quer saber mais nada da igreja. Já perderam a filha. Nem para a igreja vai, gente. Então, só um cuidado, porque vai ter vezes que você vai discordar de como a igreja faz isso, daquilo. Gente, sai na sua, com tranquilidade, e procure um lugar onde você possa adorar a Deus, servir a Deus de todo o coração, que você gosta, mas não fale mal, porque a criança associa a igreja com Deus. Segunda coisa que nós precisamos desenvolver. Quantas pessoas sonham? Você diz assim: meu sonho para minha criança é ter uma criança muito burra. Eu quero uma criança super burra, e possivelmente burra e guenza. Deus nos acuda, né? Ninguém quer uma criança burra. Você precisa desenvolver esse cérebro. Esse cérebro, ele entra e nas primeiras 12 horas, eu não me lembro dos números, mas me parece que são 10 milhões, nas primeiras 12 horas de nascido, 12 milhões de sinapses são criadas. Sinapses são aquelas conexões entre os neurônios e neurônios, que começa a fazer essa malha que vira a nossa inteligência. Quanto mais conexões, mais inteligente seu filho. Mas isso é desenvolvido pela experiência. Por isso que preste atenção no que eu vou dizer, porque senão a sua criança vai ser burra. Nós estamos com uma geração agora, que alguns cientistas acham que talvez seja a geração mais burra. Nunca o mundo teve tanta informação e nós estamos com uma geração burra. Porque só desenvolve um tipo de sinapse, que é o que é gerado na mídia, no celular e no computador. Mas isso só gera um tipo de sinapse. E existem muitos outros tipos. Nós precisamos gerar o maior número de sinapses possíveis, nas maiores áreas possíveis. Então já vou dizendo, sabe quais são os brinquedos que ajudam a criança a desenvolver bem? São blocos, coisas que ele faz com a mão. Blocos bastante grandes para ele não poder engolir. Então, né, um bloquinho de madeira. Você vai numa serraria, manda fazer um monte de bloco. Você mesmo faz, papai. Você faz bloquinho de esse pinho que vem as caixas. Você vê isso até na rua. Você faz aqueles bloquinhos. Deixa só. Essas coisas criam criatividade. O que a criança já vê tudo com muita perfeição, ela nunca sonha em poder alcançar aquilo ali. Ela vê na televisão, então é tudo perfeito. A criança, ela tem que desenvolver essa parte de criatividade. Deus deu ao ser humano essa capacidade. Quando ela está metendo ali os bloquinhos, ela está aprendendo matemática, está aprendendo geometria, está aprendendo as física, está aprendendo criatividade. Você não precisa ter brinquedos caros. Você precisa ter brinquedos que a criança mexe, manipula com a mão. A massa de modelar é importante.
Você pode fazer isso, você pode até deixar sua criança brincar com a massa que você vai fazer o pão, a pizza. Antes de fazer, fica brincando aí um pouco, faz uma casinha aí. Depois você volta, agora nós vamos fazer a pizza. Na verdade, massa nada mais é do que isso aí. Você bota o sal e um conservante e pronto, aí você tem a massa para umas 2 semanas para o seu filho brincar. Bota um corante e ainda fica azul, entendeu? Não é difícil. Converse com as nossas mães do Profissão Mãe, eles ensinam tudo isso aí. Se você não fez esse curso, faça. Mas o filho já é maior, peça para fazer, já tem filhos maiores lá também, tá? É incrível. Essa semana eu tive com 2 filhos que estão sendo criados naquilo que está sendo ensinado aqui, são incríveis, incríveis. Cantaram parabéns para minha esposa em 3 línguas, eu só cantei em 2, né? Dê brinquedos que eles manipulam, latinhas. Claro, nada, não é, agora você vai pegar essas facas, tem o terçado, tem o... Não é coisa que... Claro, não vidros de vidro, porque vidro pode quebrar, mas latinha. A criança dizia, mas ele pode se bater. Não, só uma vez, ele bate só uma vez a lata na cabeça. Eu sei, eu era criança, eu achei, ia ser legal de jogar bola com uma lata. Aí eu dei uma cabeçada, nunca mais, né? Foi uma cabeçada só. Eu descobri que lata, ela é mais dura do que você imagina, né? Mas foi assim que eu aprendi que metal é mais duro do que a cabeça, né? Você precisa de brinquedos. Gente, deixa a sua criança correr. Eu vi uma tragédia outro dia, eu estava viajando e a gente vinha saindo de um local e tinha um casal com uma filhinha mais ou menos filhinha de 3 anos eu acho. Aí quando a criança saiu da porta, ela viu os pais, ela vinha correndo, né? Vinha correndo e o pai grita, filha, para de correr! Porque foi assim que você caiu e arranhou seu joelho, hoje de manhã. Aí eu olhei assim, não tinha nem arranhão. Ixi, tinha que ter pelo menos um cascão, né? O pai idiota, eu quis dar um tapa no meio da cara dele, né? Deixa ela correr, pá! Mas como eu não sou violento, né? Isso não fica bem, eu nem sei quem é a família, né? Estava vendo isso na rua, que besteira. Gente, o filho que corre vai ser mais inteligente. E tem mais aqui em Manaus, ainda vai escapar do assaltante talvez, né? O filho que corre. Sabe por que eu tenho a memória de elefante? Eu tenho uma memória, eu não preciso nem de organização, porque eu me lembro onde eu coloco tudo. 10 anos depois eu volto e olha, alguém mexeu aqui. Aqui alguém mexeu. As 5ª página aqui embaixo era assim, eu botei 10 anos atrás aqui essa página. Quem foi que mexeu, né? Não foi para despoirar, não, mas mexeram aqui, mexeram. É a memória, sabe por que eu tenho essa memória? Porque a criança que corre entre 9 e 10 anos, que corre muito, vai desenvolver uma parte do cérebro que produz mais memória. Bota o seu menino, aí eu fico pensando, coitada da menina, vai ser burra, vai ter o joelhinho bonito. Mas sabe por que Deus deu o joelho? O joelho, não tem joelho bonito, olha o joelho de todo mundo, é cheio de marquinhas, sabe por quê? E Deus já sabia que ali tinha que cair muito, né? Deus já fez o joelho justamente para apoiar, já fez uma pelezinha mais grossa, né? Para engrossar. Deixe o seu menino correr. Você que mora em apartamento, isso aí é um crime contra, né? Os apartamentos são um crime contra a infância, são. Mas só porque você mora em apartamento não significa que o seu filho não pode correr. Você traz ele para a igreja, não tem lugar para correr no seu condomínio, pega aqui, corre até lá atrás, corre que eu vou correr atrás de você, né? Alguns pais fariam bem correr atrás do filho, né? Enquanto ele cresce a cabeça, você diminui a barriga, né? Isso é maravilha. Então você precisa deixar o seu menino correr. Por isso, olha, eu faço que a gente, outro dia eu cheguei aqui, eu vi um pessoal ali atrás, né? Aí eram 2 irmãs aqui da igreja andando. Que bom. Deixe seu filho correr. Não corra onde tem velhinhos,
Aí pode derrubar o velhinho, mas onde não tem gente, corre, bota aí para correr. Não corra onde tem carros. Deixa seu menino correr, é importante. Seu filho vai ser mais inteligente, deixa ele brincar. Jogos de mesa, jogos que desenvolvem a cabeça. Você precisa. E não deixa viciar só no jogo. Rummikub, dominó, dama, xadrez, banco imobiliário. Os jogos de comunicação, tem tanto jogo de comunicação. Desenvolva o cérebro do seu filho. Olha, e o grande inimigo disso é televisão e computador. Isso é que está destruindo nosso filho. Inclusive eu estava lendo ontem à noite um artigo que vocês estão começando a entender que provavelmente muita mídia, muito cedo na vida da criança, televisão, computador e celular, pode criar certos tipos de autismo. E outros tipos de deficiência mental. Então tire, a criança não pode, inclusive faz mal aos olhos, a luz azul faz mal aos olhos, faz mal à radiação, nós sabemos que o celular faz, e segundo, faz mal à cabeça, o seu filho vai ser burro, né? Quem quer um filho burro? Dê o celular para ele. Sim, é mais fácil o celular ser babá? Sim, você vê criança, outro dia eu vi uma criança de 1 ano e meio já viciado, ó. Você quer que a sua criança veja televisão? Você tem que fazer com um amigo meu. Só vídeo. A casa dele só tinha vídeo. E tudo de inglês. Era desenhos em inglês. A criança dele só descobriram com 8, 9 anos que tinha televisão em português. Eles achavam que só era inglês. Desde os 2 anos era televisão. Aí botava inglês. Todas as crianças dele falam inglês fluente. Tem uma outra família que está botando em 3 línguas, né? Menos português. Entendeu? Português eles vão ver muito. Então tire a mídia, deixe eles desenvolverem a cabeça. Depois, quando já tiverem mais idade, eles podem aprender e curtir com a mídia que nós temos. Número 3, falamos, ensine a sua criança a amar a Deus de todo o coração, toda a alma, toda a força. Segundo, desenvolva o cérebro. E olha, você mamãe, e até papai, eu sugiro para os dois, eu acho que tem que ser os dois, né? Faça o curso de profissão mãe, faça o curso daquele, como é o nome do outro curso? Tem outro para as crianças menores? Mamãe e eu. Por que não é papai? Eu tenho um papai e eu, mas aquele curso eu não gostei não, mas ficou muito... mas não sei, eu não sei, papai e eu. Tem que ser, o pai tem que fazer o que a mãe faz, tem que saber fazer aquilo também, tem que ter o mesmo entendimento, entendeu? Mas parece que tem um curso de papai e eu também. Mas não vou recomendar ainda, que eu ainda não assisti. Não sei qual é a matéria que está sendo. Mas mamãe, todas as mães têm que saber o que está... Como é que você... Ali eles estão ensinando você a desenvolver mais inteligência no seu filho, né? E a inculcar esses princípios de Deus na vida dos seus filhos. Então você precisa desenvolver a cabeça do seu filho. Tem até um vídeo, como aumentar a inteligência do seu filho. Todo mundo, se você é mamãe, você apresentou a sua criança aqui, você precisa fazer o curso Mamãe e Eu. E o curso Profissão Mãe. E ainda deve falar com o seu marido tudo que você está aprendendo. Eu não sei se pai pode fazer Mamãe e Eu. Devia poder, por que não pode? Né? Tem um dia. Isso é um dia, como é? Por isso que os homens são burros. Tem que ser todo dia, vamos mudar isso aí. Esse ano que vem vamos mudar isso aí. Então, tem que mudar isso aí. Os homens têm que aprender a criar filho também. Ora, né? Número 3, ensine autoridade aos seus filhos. O seu filho tem que aprender autoridade. Primeiro, começando com a sua autoridade. Você é a autoridade que Deus colocou na vida dele. Deus não te colocou para ser amiguinho do seu filho. Deus te colocou para ser a autoridade do seu filho. A colocar limites. Horários. O seu filho precisa de horários. Não. Os limites dos horários, ele ajuda o seu filho a ser uma criança estável. Segura. Limites são importantíssimos para a sua criança criar segurança.
Por isso que a criança, por exemplo, ela corre numa sala, você já viu? Criança gosta de correr numa sala e bater na parede, você já viu? Você diz, a criança é lesa, Não, ela está aprendendo limites, ela vai, ainda mais se tem assim um carpete pá, e bate, né? Agora já pensou se ela bate na parede, a parede cede? E ela cai lá do outro lado? A criança, ela se sente segura com limites. Pai, você é autoridade. Mãe, você é autoridade. Deus te colocou uma autoridade. Não deixe a mídia e o mundo te enganar. Você é autoridade. Não é a escola. Não é a escola que Deus te colocou para ser a autoridade. Deus colocou você. Não é a vovó. É você que Deus colocou para ser autoridade na vida dessa criança. Não é para você ser autoritário. É para você ser autoridade. Estabeleça como autoridade. E se você não souber fazer isso, nós temos vídeos, tem um vídeo sobre criação de filhos que ensina como você se estabelecer com autoridade na vida dos seus filhos. E tem aquele livro, tem um livro fantástico. Toda a família tem que ter, todo mundo que apresentou criança aqui tem que comprar o livrinho aqui. Mude o seu filho até sexta. Pegue lá, tem que ter, e leia, o pai e a mãe tem que ler esse livro. Vai ajudar demais você. Ensine a autoridade. E como é que você ensina essas coisas? A Bíblia diz... O quê? Olha só. Converse sobre essas coisas quando estiver sentado em casa. Você tem que sentar com as suas crianças, você tem que conversar. Gente, todo mundo precisa ter uma refeição. Talvez a janta, porque aí o pai está todo mundo... Porque, olha, não tem televisão, não tem celular, não tem computador. É sentado conversando. Todo mundo ao redor. E quem faltar, vai ser ruim. Vai dormir sem ar-condicionado, vai dormir em cima de umas taxinhas, sei lá, não sei. Toda família precisa ter um momento sagrado onde a família toda, e naquele horário não tem entretenimento, ali é conversa. Mas tem homem que diz, o que eu vou falar? Você não precisa se preocupar, o seu filho vai fazer perguntas, o seu filho vai dizer assim, papai, você mora num apartamento, papai, eu quero um cavalo. Aí o pai, errado, ele faz assim, tá doido, é? Como é que a gente vai botar um cavalo aqui no apartamento? Não reaja, comunique, crie. É aí que você vai criar os sonhos dos seus filhos. Você tem que dizer assim, sim, que tipo de cavalo? Eu não sei. Aí você diz assim, manga larga ou manga estreita? Qual é o tipo de cavalo? Aí o filho, não sei. Qual que é o mais bonito? Manga larga. Então eu quero manga larga. Qual é a cor do cavalo que você quer? E você cria. E um dia quando você tiver tempo, você leva o seu filho para ver hipismo, entendeu? São essas coisas, você cria uma conexão que vai criar um elo para sempre com o seu filho. Um poder de influência, quando ele estiver na adolescência turbulenta, você vai estar ali conectado com ele, por quê? Porque você criou na infância dele essa conexão. Você tem que conversar. Você quando vai para casa, olha só o que ele diz assim, quando você estiver sentado à mesa, quando você estiver, olha o que ele diz aqui, quando você fosse deitar, você tem que orar com a sua criança, ler um versículo, não seja chato, cante uma musiquinha quando ele for pequeno, quando ele for grande ele não quer cantar música, depois de assim 12 anos não é cantar música, é ler um versículo, orar com ele e abençoar o sono dele, mas isso faz parte, quando ele for deitar, quando ele acordar de manhã, no café da manhã, agradecer a Deus, pedir as bênçãos de Deus, a proteção de Deus durante aquele dia, Quando você olha, se você estiver andando pelo caminho, aqui a gente anda de carro, mas você está andando pelo caminho, pela rua, de carro, e conversando com ele, saber o que ele aprendeu, é ali que você descobre coisas que a professora está ensinando que vão contra os seus valores, é ali que você aprende, você descobre os amiguinhos que ele tem. Amarres como sinal nos braços dele, prenda, olha, camisa com versículos, com heróis da Bíblia, na sua casa, versículos, escreva nos batentes da porta, da sua casa, nos seus portões, na sua casa deve ser repleta com versículos e palavra de Deus, com coisas grandes, pôster de coisas que vão lembrar de que existe um Deus, e a esse Deus nós amamos de todo o coração, com toda a alma, com toda a nossa força. Ele diz escreva,
compra camisas com versículos, com coisas de heróis da Bíblia, com coisas assim. Finalmente, bem rápido, dê estrutura e limites, a quarta coisa. Terceira foi ensino e autoridade. Quarto, dê estrutura e limites. E por último, guarde o seu relacionamento com seu marido e com a sua esposa. A pior coisa que você faz para uma criança. Essa semana, eu fico muito triste. Quando a criança fala em suicídio, porque o pai abandonou, eu fico triste. Eu fico triste quando um jovem, cheio de problemas, porque o pai abandonou. Gente, conserve esse relacionamento entre você e seu marido. Vou falar agora para as mulheres. Tem muitas mulheres que fazem da criança o centro. O centro tem que ser o seu marido, não a sua criança. Tem mães que não vão nunca tirar férias nem de 3 dias se não for com a criança. A criança dorme na cama, vai para todas as férias e depois pergunta assim: por que o meu marido foi embora? Tu é lesa. Eu só posso dizer, tu é lesa. Não tem outra palavra, não tenho nem um versículo para dizer isso aí, eu só posso dizer, tu é lesa. Né? Para quem ouve, né, de outros estados, você é besta, né? Você é abestalhada, você é maluca, doida. Né? Gente, o relacionamento tem que ser forte. Assim como eu falei para os homens, a melhor forma de você botar o seu filho no inferno é você divorciar sua mulher. Gente. Mas também, mulher, a melhor forma de você levar o seu marido ao divórcio é você priorizar, e o filho tem que estar em tudo. Filho tem que estar no lugar de filho. Pai e mãe. Marido e mulher. Relacionamento número 1. Relacionamento número 2. Pais e filhos. Não atrapalhe isso, você vai perder o seu casamento. Você perdeu o seu casamento, você perde aquela outra força que Deus colocou. Uma das 2 forças que Deus colocou ali para ajudar, colocar. Porque o nosso alvo é botar esse menino no céu. É botar esse menino na vida eterna. Botar esse menino para sempre com Deus e não no lago de fogo. Esse é o nosso ministério. É isso que nós queremos. 5 coisas, só revisando, aí nós encerramos porque está chovendo. Até o céu está batendo palma, né? Ensinar a sua criança a amar a Deus sobre todas as coisas. Desenvolver o cérebro da sua criança. Ensinar autoridade. Dê estrutura e limites. E guarde o seu relacionamento de marido e mulher, se for o caso. Se não for, ore para Deus mandar alguém para você, uma boa pessoa, ou integre aqui na igreja, porque aqui nós temos homens que são modelos, mulheres que são modelos, podem ser mãe e pai de suporte. Que Deus abençoe você ricamente. Vão na chuva. E a gente se vê domingo.